Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Eu queria agradecer a todos os comentários, aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, dê like, comente, divulguem, para que nosso canal continue crescendo. O nosso último podcast eu intitulei como Missão Cumprida, Presidente Morto, que conta as tretas, as tentativas de divulgar, de dizer, de confirmar que o presidente Salvador Allende cometeu suicídio. Esse era o assunto do nosso último podcast. Resumindo, o último podcast. Temos a treta entre o general Palácios, que diz que os médicos legistas vieram de todos os 3 ramos das Forças Armadas, e o general Baeza, que diz que não, que eles eram especialistas do esquadrão de homicídios. Palácios diz que os soldados tiraram fotos da cena do crime. Baeza diz que não, que as fotos foram tiradas pelos peritos do esquadrão de homicídios, como de fato foram. Vamos continuar essa treta. Para completar esse feixe de contradições com apêndice lírico, aqui está uma citação do relatório do legista que deve dissipar quaisquer dúvidas do suicídio de Allende. A análise da pele das mãos e do queixo mostrou que havia pólvora causada pelo uso de arma de fogo. Em um simples suicídio, isso costuma ser uma evidência conclusiva. Mas o que isso prova no caso de Salvador Allende? Ele estava lutando com sua própria arma há 4 horas e meia. Em seu retorno ao Chile, o general Palácios recebeu a notícia de que suas tropas haviam capturado um Palácios do governo, que havia se rendido. Ele alterou a declaração que havia feito em Bogotá e leu uma nova versão na primeira semana de outubro de 73, que se encaixava melhor com o relatório oficial do general Baeza. No entanto, Palácios se deixa levar por suas impressões reais e acrescenta de forma supérflua. Devo confessar que não conhecia Allende, mal vestido como estava quando o encontramos. Por causa da forma do suicídio, a cabeça estava quase dividida em 2. Calma aí. Que cadáver ele não reconheceu por estar tão mal vestido? Será que ele está se referindo ao Allende morto no Salão Rojo, que foi assassinado pelo quadrão da infantaria por volta das 14 horas? Ou será que ele se refere ao corpo de Allende no Salão Independência, que foi autoassassinado por homens do serviço secreto militar entre as 15 e 16 horas? O corpo de Allende no Salão Rojo vestia um suéter cinza, de gola alta, calças azuis que estavam amassadas, sujas de fuligem, manchadas e sujas após horas de luta. O moletom estava cheio de buracos causados por meia dúzia de tiros na região do estômago. E a declaração: não conheci Allende vestido de forma tão ruim quanto estava quando o encontramos, também se encaixa nesse cadáver. Mas se Palácios quis dizer que não reconheceu o corpo de Allende como foi preparado posteriormente por homens do SIM no Salão Independência para simular um suicídio, então ele cometeu um grave erro.
De acordo com o relatório do Esquadrão de Homicídios, o corpo de Allende estava vestido assim após o suicídio. Jaqueta de tweed cinza, botão inferior abotoado, suéter cinza de gola alta com um padrão geométrico escuro, camisa esportiva branca, calça cinza escura, meias brancas, sapatos pretos e lenço de seda azul, com pontos vermelhos no bolso superior esquerdo. Não havia nenhum cadáver mal vestido. A essa altura, as contradições já eram tão graves que, em 12 de setembro, o general Baeza ofereceu sua renúncia ao general Pinochet, na presença de todos os policiais. O general gritou: "É bem feito para nós, tão estúpidos." Ele estava se referindo a Frederico MacDonald, porta-voz da imprensa da junta militar, que havia escrito uma declaração sobre o suicídio de Allende, que foi distribuída à imprensa às 14h30 de quarta-feira, 12 de setembro. A declaração enfureceu Baeza, porque continha uma infinidade de imprecisões que poderiam causar dificuldades mais tarde. Sobretudo porque apareceu como um comunicado oficial da junta militar do governo. Dizia, número 1, ontem, terça-feira, 13h09, Salvador Allende se ofereceu para se render incondicionalmente às Forças Armadas. Número 2, para esse fim, um grupo de assalto foi imediatamente enviado ao Palácio de La Moneda, mas sua chegada foi atrasada pela ação habilidosa de franco-atiradores, especialmente posicionados no Ministério de Obras Públicas. Número 3. Depois de entrar no Moneda, o grupo de ataque encontrou o corpo do Sr. Allende em um dos quartos. 4. Depois que o corpo foi levado para o hospital militar, ele foi examinado por uma comissão médica composta pelos médicos-chefes das Forças Armadas e da Polícia de Segurança e por um legista. Eles determinaram que a causa da morte foi suicídio. A raiva de Baeza era compreensível, porque, de acordo com esse comunicado oficial da junta militar, a batalha pelo Moneda havia terminado pouco depois das 13 horas. No entanto, os detalhes da batalha já eram de conhecimento geral e haviam sido confirmados por um comunicado do ministro da Defesa no dia anterior. Nossa. 13 de dezembro, 11 de setembro. E dizia textualmente: o Palácio de La Moneda caiu nas mãos dos militares às 14h50. E o prefeito da Polícia de Santiago confirmou a correspondentes estrangeiros a morte do presidente deposto, que ocorreu aproximadamente entre 13h30 e 14h de hoje. O general Baeza teve um segundo motivo para se preocupar em 12 de setembro. Os grupos dos civis armados que apoiaram o golpe do Estado usaram um transmissor de ondas curtas que havia transmitido à polícia a notícia da morte do presidente Allende às 16 horas do dia 11 de setembro, com o seguinte texto: atenção, Chile. Atenção, mundo inteiro. Aqui é Santiago 33. Aqui está o Chile livre. Allende é um cadáver. O capitão Roberto Garrido executou o tirano comunista em seu próprio palácio. O capitão Garrido nos libertou do marxismo. Aqui fala a Federação dos Chilenos Livres. Aqui está o Chile livre. Allende foi executado por nossos gloriosos soldados. Quando o general Baeza soube dessa transmissão no dia 11 de setembro, ordenou uma investigação para descobrir onde estava localizada essa estação de rádio secreta. Ele ficou sabendo
que o programa havia sido transmitido pelo Ministério da Defesa e seus superiores imediatos o aconselharam a cancelar a investigação. Deixe suas armas aqui, nós precisaremos dela. A forma como os eventos de 11 de setembro de 73 realmente se desenrolaram pode ser reconstruída hoje. Vamos lá, agora de forma certa. 9h30. 3 ajudantes militares de Allende deixaram Moneda depois que ele lhes disse: os generais que estão traindo o Chile anunciaram que atacarão este palácio presidencial em 5 minutos. Vocês são livres para agir de acordo com sua consciência. Eu ficaria aqui, no Moneda, e resistirei a eles até a última bala. As testemunhas dessa conversa foram o Dr. Henrique Paris, comunista, e o Dr. Eduardo Paredes, socialista. Vários jornalistas da Unidade Popular e alguns ministros. Depois que os ajudantes militares deixaram o palácio e foram para o Ministério da Defesa, a estação de rádio da Sociedade Agrária Nacional transmitiu a primeira das suas notícias falsas sobre a capitulação de Allende. 11h. Quando o bombardeio de La Moneda, anunciado para esse momento, não se concretizou, as emissoras golpistas informaram novamente que Allende havia se rendido. Na realidade, porém, Allende havia pedido aos generais que adiassem o bombardeio por mais 10 minutos, para que as mulheres e quem mais quisesse pudesse sair do prédio antes da batalha final. Allende reuniu todos os civis e soldados no conservatório. Lá, ele se dirigiu à guarda do palácio, 50 policiais de segurança com seu chefe José Maria Sepúlveda Galindo, e disse que qualquer pessoa que quisesse poderia deixar o La Moneda. Allende acrescentou: só peço uma coisa, que entreguem suas armas antes de deixar o palácio. Aqueles de nós que quiserem resistir à rebelião dos militares precisarão delas. Todos os oficiais e soldados deixaram La Moneda. 11h10. As primeiras mulheres deixaram Moneda. Entre elas, as repórteres Frida Modak e Verônica Arrumada. Pouco antes do ataque rebelde aos 9h25, Allende reuniu seus partidários no Salão Toesca e lhes disse: o traidor general Baeza Michelsen me informou que eles atacarão Moneda em 2 minutos. E Allende fez um breve discurso. Nenhuma revolução pode vencer se seus líderes não entenderem que devem assumir suas obrigações morais em todos os momentos até o fim. Mas é igualmente verdade que mortes sem sentido não servem à causa da revolução. Portanto, peço a todos os homens que me apoiem para persuadir as mulheres a deixarem o palácio, porque nós, que ficarmos até o fim, lutaremos. Pouco depois das 11h, Allende telefonou para Baeza e pediu um cessar-fogo de 10 a 15 minutos, para que as mulheres pudessem ser evacuadas. Beatriz Allende, filha do presidente, testemunhou essa conversa telefônica. O presidente deve ir embora com todas as garotas que ele quiser. O pedido de Allende por um cessar-fogo foi mal interpretado pelo general Pinochet como uma oferta de rendição. E quando as primeiras mulheres saíram do Moneda, o general Pinochet ligou animado para o posto de comando 5, o escritório da coordenação do vice-almirante Patrício Carvajal, do Ministério da Defesa. A conversa foi captada por um operador de rádio amador. Ligue para o almirante Carvajal. Augusto para Patrícios. Um momento, por favor, general.
Aqui é o posto de comando 5. Patrícios, quanto mais cedo o presidente sair, melhor. Com todas as garotas que ele quiser. Todas as garotas que ele quiser. Nem todas elas, nem o GAP, guarda-costas, nem todas. Agora mesmo disseram que 5 mulheres se renderam. Do Moneda para o avião. Velho amigo, não brinque mais com ele. Mantenha-os firmemente sob controle. Não queremos nenhum problema. Nada de GAPs com ele. Todos os GAPs serão levados a julgamento. Mantenham-no bem guardado, porque eles podem contrabandeá-lo para fora. Por volta dessa época, houve combates nos distritos industriais de Los Cerrillos e Vicuña, Maquena e o centro da cidade. O general Augusto Pinochet, que não estava a par do plano Alfa-ONU, assassinato de Allende, acreditava que o verdadeiro objetivo do ataque ao Moneda era tirar Allende de lá, colocá-lo em avião e levá-lo para o exílio. Pouco depois das 11h15, Pinochet percebeu que o Moneda não havia se rendido. Ele ordenou um segundo cessar-fogo e exigiu falar com o presidente Allende. A resposta de Allende foi registrada. Não negocio com traidores e o senhor, general Pinochet, é um traidor. Ao mesmo tempo, porém, Allende considerou útil conduzir as negociações com um segundo nível. Ele instruiu Fernando Flores, o ex-ministro da Fazenda, Daniel Vergara, secretário do Estado do Ministério do Interior, e Oswaldo Pustio, seu secretário particular, a agirem como Gesandt, com munição de esconderijos secretos dos oponentes da junta de 1974. Os três homens foram ao Ministério da Defesa para negociar os termos de um acordo político da situação com os generais. Às 11h30, esses 3 deixaram Moneda. Eles foram escoltados sob proteção militar até o Ministério da Defesa, que ficava próximo. Palácios esperou em vão a rendição. Para bloquear as negociações desde o início e colocar o plano Alfa-1 em ação, o general Laik deu a ordem para bombardear o Moneda. Assim, os 3 enviados, enquanto ainda esperavam em uma sala do ministério, testemunharam o bombardeio do Palácio La Moneda. O ataque aéreo começou às 11h56. Um dos 2 pilotos que pilotaram o ataque com seus caças-bombardeios Hunter relatou mais tarde. Eu estava muito desconfortável. Foi um choque para mim. Afinal de contas, eu deveria atacar meu próprio país. Mas nunca houve um momento de hesitação ou medo. Estávamos sempre prontos para obedecer a todas as ordens. A precisão? Afinal, estávamos sempre praticando com alvos menores do que o Palácio do Governo. Barris de 200 litros ou partes de chassis de tanques. As 2 aeronaves atacaram as 9 vezes em 11 horas e 56 minutos e 12 horas e 15 minutos. 18 mísseis atingiram o prédio de 200 anos. Entre meio-dia e 15 e meio-dia e 20, o general Javier Palacios esperou na esquina da Alameda do Ministério da Defesa pelo sinal de rendição. Mas ele não se concretizou. Ele ordenou que se atacasse o Moneda com canhões de tanques Sherman, a partir das ruas Morandé e Moneda. E ao mesmo tempo fez com que os soldados da infantaria avançassem em movimento de pinça atrás dos tanques pela rua Teatinos. O fogo pesado de metralhadoras e 2 disparos de bazucas de dentro do Moneda fizeram com que Palácios interrompesse o avanço de tanques. A infantaria não podia avançar junto com os tanques sob o fogo pesado. Às 13 horas, Palácios perguntou a Pinochet o que deveria fazer,
pois não podiam avançar sem um segundo ataque aéreo. O general Pinochet ordenou que ele cessasse temporariamente o fogo. 13h05. Pinochet consulta Patrício Carvajal e ordena que ele envie o secretário de Allende, Oswaldo Puccio, de volta ao Moneda, com os termos de rendição por escrito. Pinochet instrui Carvajal a declarar no documento: o presidente terá passagem segura para deixar o país com sua família e qualquer outra pessoa que deseje levar com ele. A conexão telefônica com Maeda é cortada. Mas Carvajal esconde essa explicação. Ele envia a Puccio de volta à Moneda com uma rendição incondicional e a ordem de que o presidente deve se render ao comandante das forças blindadas. Deve-se lembrar que o plano Alpha-ONU, do qual Carvajal tinha conhecimento, previa que a etapa final seria levar Allende rapidamente ao quartel-general do 2º Regimento Blindado. Lá, o suicídio do presidente seria forçado. Ao mesmo tempo, o vice-almirante Carvajal ordenou que os outros 2 negociadores de Allende fossem levados como prisioneiros para a Escola Militar Bernardo O'Higgins, no leste da cidade. Oswaldo Puccio deveria ser levado para o Moneda em um jipe do exército, mas o jipe teve que parar por causa do pesado fogo de metralhadoras. 13h10. Palácios faz com que os tanques Sherman avancem novamente e abram fogo. Ele ordena que sua infantaria faça o ataque final ao Moneda. Os soldados conseguem se abrigar perto das paredes do prédio contra os tiros de metralhadora dos atacantes. 13h15. Durante um intenso bombardeio, o jornalista Augusto Olivares Becerra, diretor da Televisão Nacional e amigo pessoal da Allende, é morto na defesa do Palácio Presidencial. 13h40. Soldados da Escola de Infantaria invadem o palácio pela entrada principal, o andar térreo do palácio principal da Rua Moneda. 13h52. Júlio Timóteo, chefe da agência de notícias cubana Prensa Latina, liga de seu escritório na Moneda para falar com o conselheiro econômico de Allende, Jaime Barrios. Barrios, que faz parte do grupo que está resistindo ao ataque rebelde, diz a Timóteo: vamos lutar até o fim. Allende está por perto, atirando com sua metralhadora. É um inferno. A fumaça está nos sufocando. Augusto Olivares está morto. O presidente enviou Flores Vergara e Puccio como negociadores há algumas horas. Aparentemente, ele quer garantias por escrito para as conquistas sociais dos trabalhadores. Não acho que ele vá se demitir. Júlio Timóteo não consegue obter mais detalhes porque a conexão foi interrompida. Os telefones do Moneda permaneceram a partir daí em silêncio. 14h. 8 minutos depois desse telefonema, soldados da Escola da Infantaria conquistam a escada principal que leva ao escritório do presidente. 6 ou 7 minutos depois, o presidente Allende estava morto. Por volta das 14h45, cerca de 40 minutos depois, os soldados da Moneda dominaram os últimos civis que haviam resistido. O general Palácios retirou a bandeira ensanguentada que cobria o corpo de Allende e informou ao seu comandante-chefe: missão cumprida, Moneda tomada,
Presidente morto.